Paulo na fase de grupos e Fernando Diniz vai seguir, hein? Vai. Agora a questão do Raí. 2 dias atrás eu publiquei uma nota de uma conversa que eu tive com o Leco na sexta-feira em que ele dizia que queria que por ele o Raí fique em 2020. Mas o que está claro é que o Raí, ele quer que o Raí fique numa outra função, uma função que pode ser da criação da sociedade anônima, enfim. Não está claro exatamente isso. Está claro que vai ter a possibilidade de se levar o Carlos Belmonte do basquete para o futebol e isso pode ser um tiro no pé do Leco, porque primeiro que ele vai perder a única bandeira que resta do mandato dele, porque a transparência ele não conseguiu criar o portal, as finanças, a dívida não diminuiu e o profissionalismo, ele pode tirar o diretor profissional do cargo para colocar um diretor político. Segundo que o Carlos Belmonte é um cara ligado ao Leco, não a um grupo específico, mas se fosse para ligar algum grupo específico seria o Júlio Casares, mas colocar o Belmonte ali pode ter o risco de você, em vez de você contemplar um grupo político próximo ao Leco, desagradar 3 grupos políticos diferentes. Então é uma medida que o Leco vai ter que ter. Tem gente que ontem telefonou pra gente no São Paulo que garantiu que o Leco não ia indicar o Belmonte, mas está em todo o noticiário deixando claro que ele pode indicar o Belmonte. O Fernando Diniz, por justiça, tem que ficar. Ele tem 16 jogos. Também acho, concorda? E ele classificou. Os aguirristas, né? É uma brincadeira aqui. Aqueles que defendem o Aguirre. O Diego Aguirre. Dizem que por muito menos ele deixou o São Paulo com um aproveitamento melhor. Tô nessa do PVC, acho que 16 jogos, um número pequeno para você avaliar qualquer trabalho. Mas considero que o São Paulo deveria ter feito mais com o Diniz. Concordo. Acho que mudar, tem muita gente que não quer o Diniz lá, tá? Mas tá definido que ele fica. Se for para mudar, tem que trazer um cara top de linha. Se for para trazer técnico mediano para baixo, continua apostando no Fernando Diniz. Ele é estudioso, ele é diferenciado em alguns momentos, acho que precisa um pouco mais de tempo e precisa ser um pouco blindado também. Eu não tiraria o Raí dessa função, não. Não tiraria, não. Eu acho que o Raí deveria seguir nessa função. Quanto tempo ele já está? 2 anos? 2 anos. Acho que dá 2 anos, né? Pode até sair o Raí. Pode sair. A discussão ter um profissional. Sim. Agora, o Facincani disse aqui que Alexandre Matos é o nome, né? Agora, então, eu também não acho que esse seja um nome. Eu acho que o São Paulo tem que trazer alguém que tenha identificação com o São Paulo. Nesse momento é preciso entender o São Paulo. Mas mais identificado que o Raí é difícil. Então, diante da informação do PVC de que o Raí pode ir para outro setor, né? Sim. Pode cuidar do São Paulo SA aí, né? É isso? Tá. Um cargo estratégico. Então que se traga. O São Paulo tem pessoas riquíssimas. Eu não vou sugerir ninguém porque essa não é minha função. Mas é só olhar para a história do São Paulo. Tem um monte de cara ligado ao São Paulo com história riquíssima para ocupar essa posição. Só que eu acho que pelo conhecimento e não para separar raio, porque infelizmente os nomes que são trazidos nos últimos anos pelo Leco servem mais para para-raio do que para desenvolver realmente o futebol que eles deveriam desenvolver como pessoas do futebol. Aí não. Se o Raí é para ficar pelo conhecimento dele, legal. Agora, se for para servir de para-raio, aí não. Ozinho, Fernando Diniz fica. O Raí não se sabe. E a sua opinião? Assim, eu acho que o principal é o treinador, né? Hoje em dia ganhou um holofote muito grande esses diretores, né? Executivos. Eu acho que, assim, essa parte aí de executivo, não sei se o Raí, qual foi a formação dele, né? Para essa parte de gestão administrativa. Não é a minha praia. Tanto é que eu não quis seguir como um diretor executivo. Eu acho que o Raí é competente e é conhecedor do campo, da bola, da vivência dele e da liderança dele em grupos. Então ele ficar como um diretor de futebol para lidar com jogadores, comissão técnica, departamento do futebol, administrar, ser um gestor de pessoas e ter um executivo para a parte financeira. Eu até tenho falado isso para o próprio Palmeiras também. E um cara com menos holofote.
Hoje eu fico vendo aí os diretores executivos ficam na zona mista ali dando entrevista. Não, eu fico muito feliz porque o meu nome foi lembrado. Parece jogador dando entrevista. Virou estrela. Parece o treinador dando entrevista. Virou meio popstar. Não concordo muito com isso. O cara tem que ser o administrador financeiro ali, essa coisa da contratação, de lidar com os empresários, orientado pela comissão técnica e um cara do futebol que municia ele, queremos um jogador com essa característica, nessa posição, e o jogador é esse, tem esse nome, e o cara vai lá tentar trazer esse jogador, mais ou menos como o Marcos Braz está fazendo no Flamengo. Rodrigo Bueno, ali está a pergunta. O São Paulo acertou em manter Diniz para 2020? Eu queria só ficar nesse ponto. Não. Eu queria ficar nesse ponto. ponto. Eu acho que esse é o principal. Qual é a convicção do São Paulo? De treinador, de filosofia de jogo. Porque assim, tinha aquela coisa, se perde pro Inter, tava com a corda no pescoço. Já era motivo de mandar embora o Exatamente. cara. Ganhou, conseguiu ir para a fase de grupos, que eu acho que é o grande objetivo do ano do São Paulo, porque o São Paulo, por todas as coisas que foram feitas, demissões de todos os cargos, não só de treinador, porque até o coordenador de futebol saiu meio que brigado, falando, dando entrevista, que Wagner foi Mancini. o Wagner Mancini. Então, isso atrapalhou o ambiente do São Paulo. Eu acho que é uma boa permanecer o Fernando Diniz e deixa o cara fazer o trabalho, montar esse elenco, montar a estrutura de jogo dele, que aí vai passar de 16 jogos. Sim, ele tem exatamente. competência, é bom treinador. E na Libertadores da América, no mínimo 6 jogos garantidos. A expectativa é que o São Paulo avance para as oitavas de final. Vem aí o sorteio dos grupos agora no mês de dezembro. Vamos mostrar o aproveitamento do Diniz e ouvir a opinião do Rodrigo Bueno também. Até agora, Diniz no São Paulo, aproveitamento dele. Temos os números, são 16 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, aproveitamento de 52%. São Paulo acertou em manter o Diniz na sua avaliação, Rodrigo Bueno? Olha, diante da situação, ele foi contratado, ele é um técnico que pede tempo, o tipo de jogo, né, o tipo de tática dele, o envolvimento com os jogadores, ele é psicólogo, né, ele precisa de um tempo para formular. Ele até chegou a dizer uma declaração, eu não concordo muito, ele disse que ele já sente no time do São Paulo a cara dele mais do que em qualquer outro clube que ele dirigiu. Ele fala, o São Paulo hoje. Sério? Ele falou, São Paulo de hoje tem a minha cara muito mais do que qualquer outro clube que eu dirigi. Eu ainda não tô vendo tudo isso. Tem modificações, o time do São Paulo oscila muito, alguns garotos, alguns jogadores veteranos, mais experientes, mas que caíram muito de produção, ele tem que ajustar isso daí. Só que é o seguinte, pega as derrotas que o São Paulo teve. Exceção feita a derrota no Morumbi pro Atlético Paranaense, que o São Paulo foi melhor ali, tomou um gol no final, um frango do Thiago Volpi, não era um jogo pro São Paulo perder, talvez um empate ali, era normal até pro São Paulo ter ganhado aquele jogo. As outras partidas, o São Paulo não competiu. O São Paulo perdeu do Cruzeiro, aliás, se o São Paulo tivesse vencido ou empatado com o Cruzeiro estava numa draga. O São Paulo perdeu para o Cruzeiro, não fez uma grande partida, foi melhor que o São Paulo não jogou nada. Contra o Palmeiras, foi o grande jogo do Mano, 3-0. Agora contra o Grêmio, contra o Fluminense no Morumbi, são jogos que nem a parte tática, o estilo Diniz, o São Paulo não competiu, parecia um time morto, um marasmo. E isso que ele precisa para a temporada do ano que vem, resgatar no São Paulo. O estilo Diniz, o São Paulo vai virar um time vistoso, maravilhoso, vai tocar muito a bola, posse de bola, tal, não sei o quê. Ele tem alguns jogos com muitas finalizações, ok? Mas o São Paulo precisa competir. Para o São Paulo ter chance de ganhar clássico com mais frequência, para o São Paulo voltar a ganhar o Campeonato Paulista, tem que ganhar clássico. Para o São Paulo avançar de longe na Libertadores, precisa um time um pouco mais cascudo, mais competitivo. E isso passa pelo treinador. Não é só montar um time que joga de uma forma bacana. O São Paulo conseguiu, nessa década, poucas campanhas de sucesso. A Libertadores, que o São Paulo foi muito bem em 2016 com Balsa, não era um time vistoso, era um time, tecnicamente, meio até pobre. Mas com muito espírito de luta, com garra, com raça, o São Paulo foi longe. Com o Aguirre, tinha alguns veteranos, o São Paulo lutou, batalhou, liderou o campeonato enquanto pôde. Teve fôlego ali, não tinha um grande elenco. Então o São Paulo precisa competir. E isso é uma coisa acho que o Fernando Diniz vai ter que trabalhar. Além de melhorar o conjunto e tal, ser mais incisivo nisso. Sobre a política, é o seguinte... a gente está vendo já há meses manifestações da torcida crescendo, fora Leco, somos 18 milhões, tal, respeite a gente, renuncia e não sei o que tal.
Só que isso não reverberava muito dentro do clube. A oposição cresceu. Depois de muito tempo, né, o Juvenal fez 3 mandatos, depois ele fez o sucessor, que foi o Carlos Guardar, e depois o Leco, que tinha sido diretor de futebol, a oposição de São Paulo estava meio morta. Então, teve lá cara fazendo corrupção, desviando não sei o quê, sacanagem pra cá, muito contrato que era suspeito e ficava não sei o quê, e não tinha resposta, gastança de dinheiro, aplicação errada, empréstimos estranhos, muita sujeira e pouca contestação. Hoje não. Hoje você tem já pelo menos 50 conselheiros que pediram o impeachment dele. O Leco responde que, calma, tem que acabar o ano para você ver o faturamento. Dizem que nesse ano o São Paulo estourou em 291% o orçamento. Ele fala, calma, não acabou o ano. São 77 milhões de Vamos reais. vender, vamos ganhar agora 80 milhões de reais com venda de atletas. Não vendeu ainda, ele já está contando com a galinha lá e tal, né? Então, cresceu a oposição e eu acho que isso é bom, isso é saudável para o clube. Sim. Ter gente que questiona, por exemplo, o Raí. Não é porque o Raí foi um ídolo do São Paulo, toma todo o dinheiro aí. 2 anos que você põe dinheiro na mão do Raí, ele gasta errado, paga muito caro no Pablo, contrata o Trellis, contrata o Birubiru. Se fosse uma empresa, se o Raí vai falar empresa, ele seria demitido. O cara ia olhar o resultado esportivo e o resultado financeiro do São Paulo, ele estava na rua. Mas ele é o Raí, ele é ídolo do São Paulo e tal. Então, pra mim, não seria injusto colocar o Raí numa outra função. O Lugano não é atacado. O Lugano é ídolo do São Paulo, ele tá numa função que é mais de relações institucionais. Ninguém vai pra cima do Lugano. Então eu acho que só tem que buscar um profissional bom. O Belmonte é nosso companheiro, jornalista. Sim. Né? Um cara muito legal, muito bacana, mas eu não sei qual é a competência. Ele tá cuidando do basquete. São Paulo tá muito bem. Que você Muito narra. bem no basquete. São Paulo perdeu Muito até agora bem. em casa. São Sim. Paulo perdeu 3 jogos em casa. Sim, né? é um dos melhores, é um dos 4 melhores do NBB. Então, Cláudio mas- Mortari é o técnico, abraço, Eu Mortari. não sei se o Belmonte vai segurar a onda de chegar agora e cair no colo dele a diretoria de futebol de São Paulo, né? Eu acho que você tem que ter um cara competente, um cara bacana, e não necessariamente tem que ser Alexandre Matos e Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano e Alexandre Matos. Não é- Porque especialmente Quem falou esses 2 caras viraram grife da diretoria de futebol. Qualquer time no mundo, caiu alguém, Alexandre Matos e Rodrigo Mas só tem, Caetano. assim, primeiro assim, tem um sindicato de... Inacreditável. tem um sindicato de... Mas só tem eles dois no de diretores de Essa futebol. semana nós falamos de Diego Serri, nós falamos de Thiago Escuro, nós falamos de Paulo Pelai, nós falamos de Rodrigo Caetano. Paulo Pelaia, é verdade. Então, E continuará no eu Flamengo, ainda eu cara. acho que tem ali. Falamos de Jameli. A gente falou muito de ciranda, ou não, Jameli. de ciranda de técnicos, são sempre os mesmos, eram sempre os mesmos, agora tá começando a mudar. A gente tem uma ciranda de diretores de futebol. Esses caras que ficam pulando. A questão assim, é só. e o Marcos Braz, que é um cara que foi campeão brasileiro em 2009, era o diretor de futebol. Era o É um diretor. cara que é muito mais ligado ao clube, ama o Flamengo. Eu não imagino o Marcos Braz saindo pra Não, ele é um diretor político. diretor Ele de outro fez- clube. Ele fez um trabalho muito E bom. esse ano ele deu de 10-0 em todos os diretores de Então, mas futebol. o problema não é o cara ser bom diretor, Conhecer, sendo político ou não. O problema é o seguinte, historicamente no futebol, quando você vinha do presidente, o vice-presidente, o diretor de futebol, o supervisor, o massagista, o primeiro no escalão que conhecia alguma coisa do ponto de vista técnico era o treinador. Então, quando você tem um profissional da área, mesmo que você precise fazer a composição política, e o Marcos Braz, como é um vice-presidente, que tem uma história de política de clube e de diretor de futebol competente que ele é, mas tem lá um diretor executivo junto com ele que também é competente, que é o Bruno Paulo Pelai. Spindel, né? O Bruno Spindel que se preparou, Também, é. que passou por todos os Os departamentos. dois, né? O Bruno Spindel e o Pelai estão com ele lá. Com ele, que é um cara que começou na E o vida Vapo do Grêmio também. e que E se o profissionalizou. Então você tem uma estrutura que não precisa ser só o profissional, mas também não precisa ser só o político. Que essa estrutura política, ela descarta o conhecimento prático. E o Estatuto do São Paulo, hoje, fala em notório saber. O Alexandre Pássaro, que virou É um advogado. É um advogado. Ele foi muito importante em contratos, o Luiz Fabiano e tal. E virou um cara lá que apita tanto do futebol. Mas ele não, E ele não é o conhecimento Então, técnico. o Juvenal Juvencio era um presidente do São Paulo que manjava de bola. Ele falava muito, embora tinha aquele jeito empolado, diferenciado, ele se comunicava muito bem com os jogadores, com o Luiz Fabiano, com o Souza, um cara simples. O Leco não faz isso, ele não tem esse conhecimento de bola, de futebol.
O Juvenal foi um bom diretor de futebol. Sim. Você tinha o Marcelo Portugal Gouveia, foi o grande presidente. O diretor de futebol era o Juvenal. E 85, é um cara que dava dinheiro. 87 era o Juvenal. Então, é um cara que chegava, falava a língua do boleiro, chegava ali no vestiário, dava uma graninha, um bicho a mais ali pro cara ganhar um clássico, convencia, contornava a crise e tal. O Leco, quando ele de futebol, não deu certo, já não foi bem sucedido. Acho que é tipo de coisa só com dinheiro e contratando o nome e grife. O cara contratou o Ricardinho. São Paulo tá pagando dívida monstruosa agora do Ricardinho até agora. É isso aí. Muito bem. São Paulo estará na Libertadores da América. Aliás, pela primeira vez na história, teremos os 4 grandes de São Paulo numa mesma edição de Libertadores da América.